Aqui é o professor Orestes e a gente vai falar agora a respeito de pirâmides. Eu preciso que você observe uma coisa. Numa pirâmide nós temos uma base, que nesse exemplo é uma base quadrada, poderia ser uma base triangular, poderia ser uma base hexagonal, qualquer que fosse a base, e temos um vértice, ok? O que é que a gente deve observar? Quando nós observamos essa figura, a gente vai perceber que nós temos o lado L da base, eu estou admitindo que a base é um quadrado, e que nós temos as arestas laterais, que nessa figura estão ali na cor laranja. O que é que a gente vai observar? Se nós traçarmos, então, esse raciocínio, a gente vai perceber aqui a seguinte situação. Primeiro, segmento que sai do vértice e vem até o centro da base, formando com a base um ângulo de 90, é a altura. Segmento que sai do centro da base e vai até uma extremidade qualquer da base, até um vértice qualquer da base, é o raio da circunferência circunscrita a essa base. Segmento que sai do vértice, passa pela metade da face lateral e vem até a metade do lado L da base, é o apótema da pirâmide. Segmento que sai do centro e vai até a metade do lado L da base, equivale ao raio da circunferência inscrita, ok? Então perceba, para a pirâmide nós temos uma série de informações. Antes de falarmos de qualquer estrutura relativa à pirâmide, é importante que a gente perceba três triângulos que a gente tem nessa pirâmide. Vamos analisar passo a passo esses triângulos. Dá uma olhada no seguinte. Para começar, nós temos um triângulo que é formado pelo apótema da pirâmide, pela altura da pirâmide e pelo raio Rzinho inscrito à base, ok? Esse é o primeiro triângulo que a gente deve dar atenção aqui. Depois desse triângulo, nós temos a seguinte situação. Nós temos um outro triângulo que é formado pela aresta lateral, pela altura e pelo raio da circunferência circunscrita à base, ok? Em seguida, temos um terceiro triângulo que é formado pela aresta lateral, apótema da pirâmide e metade do lado da base. Note uma coisa importante. Todos os triângulos que eu falei aqui são triângulos retângulos. A gente, para resolver eles, conforme você viu, deve trabalhar com Pitágoras, ok? Sempre deveremos trabalhar aqui com as relações de Pitágoras. Agora, levando-se essa estrutura em consideração, nós teremos a seguinte ideia. Como é que a gente classifica uma pirâmide? Bom, nós podemos ter uma pirâmide triangular, quando a base dela é triangular, uma pirâmide quadrangular, quando a sua base é um quadrado ou um quadrilátero qualquer. Uma pirâmide pode ser pentagonal, hexagonal, qualquer que seja a base, ok? O nome se atribui de acordo com a base. Precisamos observar a área lateral de uma pirâmide. E quando a gente vai falar a respeito da área lateral de uma pirâmide, a gente deve observar que todas as faces laterais da pirâmide são triângulos isósceles. Então, o que é que a gente vai perceber? Nós temos aresta lateral e aresta lateral, que são os dois lados. Temos lado L da base, apótema da pirâmide, que é a altura desse triângulo isósceles da face. Nós poderíamos dizer, então, que a área da face é igual a lado da base, que multiplica o apótema da pirâmide, que é a altura, tudo isso dividido por 2. Ou ainda, que a área lateral vai ser N, que multiplica L vezes a apótema da pirâmide, sobre 2. Agora, o que é N? N é o número de lados da base. Uma base quadrada teria 4 lados, uma base pentagonal teria 5 lados e assim por diante. Preste atenção a uma coisa, a área lateral será igual a NL vezes a apótema da pirâmide sobre 2. A gente vai pegar e vai dizer o que então? N vezes L equivalerá ao perímetro dessa base. Então a gente pode dizer que a área lateral de uma pirâmide é perímetro da base vezes a apótema da pirâmide, tudo isso sobre 2, ok? Além desse raciocínio, nós precisamos observar o seguinte, área total e volume de uma pirâmide. Pessoal, área total de uma pirâmide, a pirâmide é formada por o quê? A pirâmide é formada por uma base e pelas faces laterais. Então a gente vai dizer que a área total é a área da base mais área lateral, ok? A área total é a área da base mais a área lateral. E o volume? Volume de uma pirâmide é igual a 1/3 que multiplica a área da base vezes a altura, ok? Lembre de uma coisa, se nós compararmos, o volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma, que tenha a mesma base e a mesma altura que a pirâmide, ok?
volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura da pirâmide.